A chuva caía fina sobre o telhado simples da casa de Ana, em um bairro humilde de Fortaleza. Eram quase 6 da manhã, e o barulho da água era o único som que quebrava o silêncio pesado da madrugada. Ana estava acordada desde cedo, com os olhos inchados de tanto chorar. Sobre a mesa havia exames, receitas e um envelope amassado que trazia o diagnóstico: câncer em estágio avançado. Aos 38 anos, mãe solteira de uma menina de 8, ela sentia que o chão tinha se aberto sob seus pés. Não sabia o que seria do futuro. Não o dela, mas o da filha, Júlia. O marido havia ido embora anos antes, quando a dificuldade chegou. Desde então, era só ela e a menina enfrentando o mundo com coragem e fé. Nos primeiros dias, Ana tentava se convencer de que ia ficar bem, mas a cada retorno ao hospital, as notícias pareciam piores. O tratamento era caro, os remédios custavam mais do que ela ganhava limpando casas, e o desespero começava a sufocar a esperança. Mesmo assim, toda noite, antes de dormir, ela segurava as mãos de Júlia e dizia: Deus vai cuidar da gente. A menina acreditava, e isso era o que mantinha Ana de pé. Certa manhã, enquanto esperava o ônibus, Ana começou a sentir tontura e desabou na calçada. Um senhor que passava parou para ajudá-la. Era um homem simples, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar sereno. Moça, você precisa de ajuda? Ele perguntou, estendendo a mão. Ana, sem forças, apenas assentiu. Ele a levou até um posto de saúde próximo e esperou até que fosse atendida. Antes de ir embora, colocou discretamente um pequeno papel na bolsa dela e disse: Nada é impossível quando se crê. Quando Ana abriu o bilhete, leu apenas uma frase escrita com letra tremida. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Naquela noite, ela leu o versículo repetidas vezes. Algo naquela frase mexeu com ela, como se fosse um lembrete direto do céu. Pela primeira vez em semanas, Ana orou não pedindo, mas agradecendo. Pediu força para continuar e serenidade para aceitar o que viesse. No dia seguinte, foi ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia. Mas antes de entrar, notou uma mulher sentada na sala de espera, chorando baixinho. Ana se aproximou e perguntou se estava tudo bem. A mulher contou que o filho pequeno estava internado, muito doente, e que os médicos já não tinham esperança. Ana, mesmo fraca, segurou a mão dela e disse: Eu também estou lutando, mas Deus ainda está no controle. Não desiste. A mulher a olhou com lágrimas nos olhos e apenas respondeu: Obrigada. Era uma troca silenciosa de fé entre duas desconhecidas que se reconheceram na dor. Os meses seguintes foram duros. O corpo de Ana enfraquecia, o cabelo caía, e os dias pareciam intermináveis. Mas algo dentro dela havia mudado. Mesmo com tudo, ela não reclamava mais. Todas as manhãs, lia o mesmo versículo e dizia: Hoje eu escolho acreditar. Júlia, vendo a mãe sorrir mesmo com dor, começou a ter mais fé também. Às vezes era a menina quem lembrava: Mamãe, Deus ainda está aqui, viu? Um dia, ao voltar de uma consulta, Ana passou novamente pela mesma calçada onde havia desmaiado meses antes. Parou por um instante, olhou para o céu e chorou. Aquele ponto parecia marcar o início da sua transformação. Ela sentou-se no meio-fio e agradeceu por ainda estar viva. Nesse momento sentiu uma presença suave, como se alguém tocasse seu ombro. Quando olhou para o lado, não havia ninguém. Só o vento leve e o som distante de uma música, vindo de uma igreja próxima. Sem entender muito bem, ela seguiu o som e entrou. O culto já estava no fim, mas o pastor dizia justamente: Você acha que Deus te esqueceu, mas Ele ainda está escrevendo a sua história. Ana ficou paralisada. Chorou como não chorava há tempos. Aquela mensagem parecia ter sido feita para ela. No fim, o pastor se aproximou e orou por ela sem saber nada de sua vida. Disse apenas: Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus vai te surpreender. Nas semanas seguintes, Ana começou a sentir algo diferente. Menos dor, mais disposição. Achou que fosse apenas o efeito da esperança. Mas durante o próximo exame, o médico olhou para os resultados e franziu a testa. Ana, algo estranho aconteceu. O tumor reduziu drasticamente
Isso é incomum. Ela sorriu com os olhos marejados. Não precisou ouvir mais nada. Saiu do consultório e foi direto à igreja. Ajoelhou-se e apenas agradeceu. O tratamento continuou, e em poucos meses os médicos confirmaram. O câncer havia desaparecido. Não havia explicação médica. Ana sabia o que havia acontecido. Não um milagre mágico, mas um milagre de fé. Ela acreditou quando tudo dizia o contrário. Com o tempo, recuperou a saúde e voltou a trabalhar. Júlia cresceu, e as duas passaram a visitar hospitais e abrigos, levando palavras de consolo e esperança a quem sofria. Ana passou a contar sua história não para se exibir, mas para lembrar as pessoas de que a fé é o que sustenta quando tudo o mais falha. Um dia, durante uma dessas visitas, ela encontrou uma senhora idosa no leito, de olhar cansado e coração desesperançado. A mulher segurava um papel amarrotado com um versículo escrito: Lucas 1:37. Ana sorriu, segurou a mão dela e disse: Esse versículo mudou a minha vida. A senhora a olhou surpresa e respondeu: Mudou a minha também. Foi um homem que me deu esse bilhete muitos anos atrás, quando eu achava que não tinha mais saída. Ana ficou sem palavras. O mesmo bilhete, o mesmo versículo, a mesma fé que se espalhava silenciosamente, transformando vidas. Coincidência? Não. Era o toque invisível de Deus costurando histórias que se cruzam. Anos se passaram, e Ana nunca mais viu o homem que a ajudou naquela calçada. Mas sempre dizia que ele foi o anjo enviado para lembrá-la de que o impossível não é o fim, é o começo do que Deus pode fazer. Hoje, sua história é contada em igrejas, vídeos e rodas de conversa, inspirando pessoas que enfrentam o desespero. Ana diz que o milagre não foi apenas a cura, mas o renascimento da fé, porque o verdadeiro milagre acontece quando o coração decide acreditar, mesmo sem ver. E toda vez que alguém pergunta se ela acredita em milagres, Ana sorri e responde: Eu não só acredito, eu sou prova viva de que eles existem. Há momentos em que o mundo parece escuro demais, em que a dor parece vencer. Mas é justamente aí que a fé mostra sua força. Deus não promete uma vida sem lutas, Ele promete estar presente em cada uma delas. E quando o céu finalmente se abre, percebemos que o milagre sempre esteve acontecendo, dentro de nós.